Bom dia, bom dia. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da Data System. Já vejo que tem alguns clientes aí entrando, sejam bem-vindos. Temos dois grandes convidados hoje. Vamos lá, eles já estão aqui. Bom dia, Lucas. Bom dia, Rúbia. Tudo bem? Tudo bem? Olá, Rodrigo, bom dia. bom dia, tá me ouvindo bem aí? Estou perfeitamente. Que Que joia. bom ter vocês aqui. Bom dia oficialmente, pessoal. Bem-vindos a mais uma live da Data System. Um bem-vindo muito especial para todas as mulheres que forem participar. A gente está aí na sexta-feira que antecede o Dia das Mães para conversar com esses dois grandes feras, dois grandes nomes, né, que a gente vai discutir hoje sobre quatro principais dores aí dos empreendedores, eles que têm muita história, que já viveram muita coisa. Para quem não me conhece, eu sou a Rúbia, eu sou gerente de marketing da Data System. Nós somos hoje a principal empresa desenvolvedora de soluções especialistas para o varejo de calçados e roupas. Atendemos aí 2.600 lojas e aproximadamente 40 mil usuários das nossas soluções. E nós temos hoje aqui conosco o Rodrigo, que é quem criou tudo isso, né, a Data System, e o Lucas, que tem aí uma sinergia muito grande com o nosso negócio, que é o CEO e fundador da Cobra d'Água, que está aí há 30 anos no mercado e impacta 20 milhões de consumidores em todo o país. Então, eu vou passar a palavra para vocês se apresentarem rapidamente, começando por você, por favor, Rodrigo. Vamos lá, Rubia, bom dia aí. Obrigado pelo convite aí para participar desse evento aí da Data System, né? Sempre bom estar apoiando vocês aí nessas ações que vocês fazem. Bom, meu nome é Rodrigo Rolan, eu sou o CEO e fundador aqui da Data System. A Data System é uma empresa de desenvolvimento de software, né? Nosso foco é o software exclusivo para loja de roupas e sapatos aí no segmento de moda. Estamos há 26 anos nesse segmento, né? Já nos reinventamos algumas vezes, né? E agora mais uma vez aí com todo esse processo que a gente vem passando nos últimos 1 ano e meio, 2 anos quase aí, né? Mas é isso, a Data System é uma empresa inovadora, vanguardista, né? A gente está sempre buscando inovação aí para levar para os nossos clientes e cada dia que passa a gente vem com novidades aí para apresentar para o nosso mercado. Obrigado pelo convite aí, Rubi. Vamos lá. Lucas, por favor. Olá, meu nome é Lucas Isoton. Eu também sou fundador da marca de moda Cobra d'Água. Eu sou engenheiro. Ainda atuo com algumas coisas de engenharia, mas também sou lojista há 41 anos, porque em 1980 foi meu primeiro negócio formal fora da engenharia. Eu tinha uma indústria no Rio de moda, de confecção, e a nossa primeira loja foi em Copacabana. A partir daí eu sou lojista até hoje, 41 anos. E a Cobra d'Água, ela vai fazer esse ano 33 anos, ela é de 1988, por isso que a gente usa muito o 8, né? Nós temos, se contar todos os licenciamentos, são mais ou menos 12 mil clientes lojistas em 2 mil municípios, já exportamos para vários países. Temos orgulho de ter recebido o prêmio duas vezes por eleição direta como a melhor marca de moda jovem do Brasil. E estamos na luta aí. É como o Rodrigo falou, sempre se inovando, porque não tem jeito, o sucesso de ontem não garante o sucesso de hoje nem do amanhã. E, às vezes, você tem que desconstruir até aquilo que já deu certo no passado para você fazer algo novo, para poder continuar sobrevivendo e crescendo. Mas é isso aí, Rubio. Estamos aí para bater esse papo. Vamos lá. Bom, fazendo uma conta rápida aqui, somando 26 anos mais 33, vocês juntos têm 59 anos de gestão, quase 6 décadas. E é curioso porque as empresas foram fundadas ali em momentos parecidos, né?
E desde então, muita água rolou, muita coisa mudou, trazendo para um cenário atual. E não é novidade para ninguém que todo empreendedor tem uma lista incontáveis de desafios quase que diariamente. Quando você acha que terminou um, aparece dois, três, né? E acredito que vocês vão poder contribuir bastante em relação a isso aqui. E trazendo um pouco do cenário, no primeiro trimestre de 2020, até falando por Data System, né? As vendas iam muito bem, o mercado estava bem aquecido e a gente acreditando que seria um grande ano. Chegou a pandemia, ferrou com muitos planos, mas trouxe outras oportunidades. E como o Rodrigo falou, nós tivemos que nos reinventar. E aí, para nortear essa nossa conversa, a gente fez uma pesquisa e encontramos um levantamento que a Endeavor fez em parceria com a Datafolha, onde foram listados os 10 principais desafios de qualquer empreendedor. E é curioso porque a grande maioria deles compartilha dos mesmos desafios. Então, a gente vai falar hoje aqui sobre gestão de pessoas, gestão de finanças, vendas e marketing e inovação. É acerca esses quatro pilares que a gente vai discutir. A maioria desses empreendedores relatou ter desafios muito similares nessas 4 áreas, por isso que a gente vai fazer essas abordagens. Então, começando pela principal dor, foram mais de 1.000 empreendedores entrevistados, tá? Que é gestão de pessoas. Todo mundo sabe que uma empresa, antes de mais nada, ela é feita por pessoas e os desafios são incontáveis. Ter um bom time, uma boa gestão é o primeiro passo ali para a evolução da empresa e para o crescimento do negócio. Então, eu vou começar com você, por favor, Lucas. Quais são as principais características dos profissionais da Cobra d'Água aí hoje que você já viu no mercado? Bom, primeiro eu vou fazer um comentário. Por que a soma da idade das empresas, minha e do Rodrigo, que passa dos 60 anos, dá 60 anos, que é o dobro da sua idade, por que o seu tamanho no Instagram parece o dobro de nós dois? É verdade, Lucas. Bem observado. Só porque eu fui a primeira a entrar, só por isso. As mulheres estão mandando a gente, mas vamos lá. É isso, é isso. Brincadeiras à parte, é o seguinte. Todo empresário sabe que ninguém consegue fazer nada sozinho. Que tudo na vida é uma questão de equipe e é até aquela frase do Michael Jordan, né, que um atleta sozinho pode ganhar um jogo, 2 jogos, mas nunca vai ganhar campeonato se não tiver uma equipe. O Pelé não seria Pelé se não tivesse toda aquela estrutura de seleção brasileira, de Santos, etc. E a partir dessa premissa, que tem que formar uma boa equipe, normalmente as empresas procuram os melhores. No caso da Cobra d'Água, a gente procura profissionais, primeiro, que tenham também muita iniciativa, que tenham uma certa característica empreendedora, porque a gente prefere que ele tome decisão, mesmo que erre, do que não tomar decisão. Claro que a ética, a gente nem discute sobre ética, todo mundo tem que ser ético. Nos valores nossos, a gente até tira, já está até tirando a palavra ética, porque é uma obrigação, virou uma coisa básica, necessária, que nenhuma empresa tem qualidade. E a gente vê também muito nível de comprometimento e relacionamento com a equipe. Porque se a pessoa for boa, mas desagregar a equipe, vai ter problema. E, falando agora para as lojas que estão nos escutando, eu diria o seguinte, que cada lojista tem que pensar o seguinte, o que eu quero do meu negócio? Então, cada empresa tem sua missão, sua visão, seu propósito, né? Então, a partir dessas premissas que o lojista pensa e define o que quer para o seu negócio, ele vai ter que definir os valores que ele quer de cada profissional. E aí eu lembro que muito cuidado com o lojista na hora de fazer o recrutamento. Tem que ser bem profissional. Muito cuidado quando você emprega o filho do amigo ou até um parente. É muito difícil você contratar alguém que você não pode demitir em 24 horas, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Pode ser até que teu profissional indique alguém, uma amiga, coloca no meio do processo seletivo, não quer dizer porque indicou, vai entrar. E no varejo, eu diria que o maior quesito é gostar de pessoas.
Varejo é atendimento, varejo é construir relacionamento, tem que gostar de gente. E agora, depois da pandemia, entrou um outro extremamente importante, que é vou dizer, a versatilidade, a polivalência. Porque hoje, quando você entra numa loja, a vendedora não está lá só para vender. A vendedora pode vender, pode estar no WhatsApp, pode estar no Instagram, no Facebook, interagindo com o cliente, batendo foto, pode pegar a bicicleta e estar lá entregando, fazendo um delivery. Então, hoje, eu diria que para o varejo, assim, goste de pessoas, tenha iniciativa e que seja polivalente. Rodrigo? Eu acho que é isso. Para não repetir muito o que o Lucas está falando aí, né? Eu acho que tudo isso faz parte realmente da característica de um bom profissional e dos profissionais que a gente busca aqui dentro da Data System também, dentro da nossa cultura. Eu valorizo muito e busco muito sempre os profissionais que eu costumo sintetizar tudo isso em brilho nos olhos, né? Aquele cara que tem brilho no olho mesmo para poder desempenhar o que ele veio, a proposta dele dentro da empresa, o propósito dele dentro de uma organização, né? Então, eu busco proatividade, né, empatia, se colocar no lugar de outra pessoa, se colocar no lugar do outro. Acho que a questão, a gente chama... tem uma palavra que a gente usa muito aqui dentro da Data System, que é a camaradagem, né? Hoje não dá mais para se limitar a fazer o que é de você só, né? Hoje... eu acho que essa multitarefa ela veio para o lado das pessoas também, não é só mais em máquinas e softwares, né? Então, eu acredito que um grande resumo para isso acho que essa proatividade, esse brilho nos olhos que a pessoa tem que ter, independente do papel que seja dela dentro de uma loja, dentro de uma empresa, dentro de uma indústria, né? A gente procura deixar bem claro o quão importante cada pessoa é fundamental, né? O quanto elas são fundamentais para o atingimento do objetivo maior da estratégia da organização. Então, acho que além de tudo isso que o Lucas falou, para a gente não ficar repetindo muito aí, eu acho que essa dedicação, esse engajamento, né? Esse amor assim no que você está fazendo, né? Não dá para pensar em subir ou em mudar se você não fizer 100%, 110% daquilo que você faz. Então, é uma característica que eu valorizo muito aqui dentro da empresa e vejo que aí fora no mercado é a mesma coisa, né? A gente vai em algumas lojas, a hora que você chega, alguém vai te atender o que você quer, né? E aí outras pessoas que vêm, pois não, eu posso te ajudar, né? Peço um produto, me traz uma outra variedade grande de outros produtos para analisar, não se limita a talvez fazer aquilo que foi designado só, né? Tem que fazer muito bem aquilo e ser uma pessoa de uma amplitude maior. Muito, né? Eu costumo dizer que um profissional, ele... A gente gosta de falar, né? Deu uma travadinha, Rodrigo. Desculpa, né? deu. Mas complementando o que vocês dois abordaram muito sobre comportamento, né? Eu costumo dizer que um profissional ele tem duas principais grandes frentes, comportamento e conhecimento. Não adianta nada você ter um conhecimento muito grande se você não tem esses comportamentos que vocês comentaram, né? Então, tendo comportamento, conhecimento, você corre atrás. E aí, já entrando nesse tópico, eu quero entender, se possível, com exemplos, como que vocês treinam as equipes de vocês? Como que vocês trabalham a capacitação? E aí eu devolvo para você, Rodrigo, depois passo direto para o Lucas. Rubia, na verdade, assim, eu acho que não é um processo tão simples, né? Não é um processo... Tá me ouvindo, Rubia? De vez em quando tá dando umas cortadinhas, agora sim. Não sei se sou eu ou se é você aí. Acho que é você, tá dando umas travadas, mas agora voltou. Não voltou, não. Veja aí que se continuar, eu tento mudar de lugar aqui. Ô, Rodrigo, a gente tenta mudar. Eu vou passar para você, Lucas, porque tá travando bastante. Então, se o Lucas puder introduzir aí o tema de desenvolvimento de pessoas. Ok. Bom, primeiro eu quero mandar um abraço aí que eu vim entrando aí na live, o Adriano Fonseca e o Hermelino Espíndola. Então, um abração para os dois aí. Mas vamos lá. O que a gente precisa se conscientizar para capacitar e treinar e ter uma equipe melhor? A primeira coisa que a gente precisa entender, que os empresários entendem, é que ele primeiro tem que capacitar a si próprio. E que o treinamento, capacitação é algo contínuo, é diariamente.
Então, o que acontece? O empresário se capacita e tem que compartilhar informações para capacitar também a sua equipe. Isso é fundamental. E hoje, felizmente, via ensino à distância, nós temos até o Hermelino que está aí falando de loja, que é uma baita empresa de capacitação de varejistas. É muito interessante. Por exemplo, é fundamental que a empresa inteira compartilhe conhecimento, compartilhe informações. Porque treinar não é ir lá fazer um curso, entrar numa faculdade, não. Se você pegar os grandes empreendedores, vamos falar até na área de digital, você pegar um Steve Jobs, um Mark Zuckerberg, vamos pegar um Bill Gates. Eles nem terminaram a faculdade. Está entendendo? Eles pararam para trocar seus negócios. E precisa dar o exemplo do empreendedor se autocapacitar e compartilhar informações. Por exemplo, eu sou engenheiro. Eu fiz cursos de especialização no Brasil, no exterior. Mas eu sei que se eu não ler todos os dias, se eu não estudar todos os dias, eu fico desatualizado. Eu fico desatualizado. Então, hoje tem facilidade para treinar de maneira digital, por ensino à distância. Os lojistas que estão aí, eu queria mostrar algumas coisas para vocês. Eu tento escrever livros sobre varejo, já escrevi vários. No site da Cobra d'Água, www.cobradagua.com.br, eu tenho vários livros que eu escrevi. Por exemplo, esse aqui, Seja um Cobra nas Vendas, é voltado para vendedores de loja. Então, é bem simplesinho. Então, quem quiser, é só entrar e fazer o download grátis. Existe esse aqui, Gerenciando e Lucrando no Varejo, que é um livro voltado para lojistas e gerentes. Pega todos os aspectos da gestão de uma loja. E tem aqui também essa mini apostilazinha, como aumentar as vendas de sua loja, onde a gente fala sobre fluxo, sobre taxa de conversão, ticket médio, preço médio, etc. E como fazer em cada caso para aumentar. Então, isso eu estou mostrando que existe para o varejista muita capacitação disponível e de graça. Eu costumo brincar quando eu visito os lojistas, dizendo o seguinte: você tem vários consultores de graça na sua equipe. E como? Não. Por exemplo, você tem tantas lojas. Qual foi a vendedora que vendeu o maior volume esse mês? Foi Maria? Bota a Maria para dizer para as outras o que ela fez. Quem é que teve o maior ticket médio? Foi a Joana? Ou foi o João? Pede para ele falar. Quem é que vendeu produtos mais caros? E assim por diante. Então, o profissional que se destaca dentro de uma loja pode ensinar aos demais profissionais. Isso aí. Show de bola. Rodrigo, agora sim. Será que agora eu voltei aí, Rúbia? Acho que agora sim. Se parar aí, você me avisa. Eu não acompanhei muito o que o Lucas disse, mas em relação à nossa equipe aqui, eu acredito muito no que ele disse, né? Hoje eu lembro, poxa, quando a gente começou, né, Lucas, a dificuldade que a gente tinha de acesso a informações, né? Imagina, 1995, a internet estava começando no Brasil, era internet de escada, horrível, né, para a gente poder fazer qualquer tipo de consulta, e hoje a facilidade que a gente tem para encontrar qualquer tipo de assunto e qualquer tipo de especialização, muitas vezes gratuitos na internet. Então, a gente explora muito esse conhecimento digital, né? Hoje existem muitos materiais livres de acesso na internet, mas você tem cursos também que você pode comprar muito baratos hoje na internet para poder buscar essa capacitação. E a gente usa um pouco do que o Lucas falou também. Quem está dando certo, né? Senta aí, explica para o outro, faz um pequeno workshop aí do que você está fazendo, que está dando certo, para poder replicar esse conhecimento. Em uma linha de liderança, a gente trabalha com algo mais específico na questão de coaching mesmo, de alguns treinamentos específicos para cada área. Então, na verdade, a gente busca uma diversidade muito grande. Hoje não dá mais para você falar, eu vou ficar só dependendo de uma universidade, só dependendo de um curso X ou Y, né? Como
quantidade de material hoje é vasto, a gente acaba atuando em todas as frentes aí, aproveitando tudo que tem disponível no mercado para a nossa equipe aqui dentro, tá? Legal, vou convidar os lojistas, eu vi que tem bastante cliente aí participando. Vocês se identificam com o que a gente está conversando aqui, enviem seus comentários, suas perguntas. Então, a gente falou sobre contratação, seleção, sobre ter as pessoas certas, sobre capacitar essas pessoas. E aí eu quero entender qual que é o ponto de vista de vocês em relação ao tema motivação, engajamento, como manter essa galera engajada e como que vocês fazem isso aí no dia a dia. Lucas, começando por você. Bom, vamos fazer uma conceituação. Ninguém motiva ninguém. Por isso que na hora de contratar alguém, você já tem que contratar pessoas que sejam automotivadas. Que aí, se você der condições, elas se motivam. Porque se você contratar alguém, der muitas condições, mas essa pessoa não tem automotivação dentro dela, não vai adiantar nada. É botar gasolina dentro de um motor que está quebrado. Bom, então, olha só. As pesquisas mostram que salário, a remuneração é, na prática, quinto, sexto, quarto lugar nos itens que motivam um funcionário a trabalhar. Tem muitos fatores, como o reconhecimento, ambiente de trabalho, chances de crescer, o aprendizado, tudo isso gera motivação. Quando você promove cursos para a sua equipe, você elogia a equipe por metas alcançadas, você dá feedbacks, claro, tem que ser sempre verdadeiros, isso sempre motiva. Tem uma pesquisa do Gallup que sobre o nível de felicidade das pessoas de um profissional, o primeiro lugar, na época que eu vi essa pesquisa, mostrava o seguinte, é o profissional saber o que a empresa espera dele, porque gera uma ansiedade, insegurança, não saber o que a empresa espera de mim, quais são minhas metas, quais são os seus parâmetros de avaliação que eles vão ter para mim. Então, você quer motivar um funcionário, primeiro diz exatamente o que a empresa espera dessa pessoa. E, como sempre, o empresário tem que ser um líder. Se ele é um líder, um líder motiva a sua equipe. Ele precisa saber ouvir, pedir sugestões, usar mais a palavra nós do que eu, ser muito otimista. Ó, minha camisa, não sei se está dando para ver, é otimismo. Está escrito. Por quê? Tem que ser otimista. Não tem jeito. E quando você é otimista, você é entusiasmado, você contagia a equipe e motiva a equipe. Olha lá, ó, aqui também tem. Eu coincidentemente vim para uma sala de reunião nossa aqui, né? Que eu estou na parte aqui que são os nossos valores, né? E aqui tem ética, tem otimismo, é o tal do brilho nos olhos que eu estava falando ali. Exatamente. Mas é muito real isso que o Lucas está falando, porque a última pesquisa que nós fizemos aqui internamente, remuneração estava entre o quarto e quinto item realmente de motivação, de satisfação dos profissionais daqui dentro. A gente, a verdade é que eu tive lendo algumas informações sobre isso, né? Quando você remunera alguma pessoa, quando você aumenta o salário de alguma pessoa, ou ela recebe algum tipo de promoção que esteja envolvida uma remuneração maior, diz que essa satisfação, Lucas, ela perdura por 90 dias, não mais do que isso, né? Então, realmente, quando a gente fala em motivação, logo a gente vai achar que é grana, que é dinheiro, né? Eu acho que faz parte da composição da motivação de um profissional, mas para nós, por exemplo, em primeiro lugar aqui nessa enquete, nessa pesquisa que nós fizemos, vem se sentir importante, fazer parte, né? Então, eu acho que é isso que os profissionais, que as pessoas, de uma maneira geral, não só hoje nas organizações, na vida profissional, mas na vida pessoal, né? As pessoas querem se sentir importantes. E dentro de uma organização, como que você faz isso? Alinhamento de comunicação, né? A comunicação ela tem que sair do plano estratégico e chegar até todos os níveis de uma organização. Então, a pessoa tem que saber o que ela está fazendo, por que ela está fazendo e qual a contribuição dela no todo, né? Qual é a participação dela. Então, eu vejo fundamental que para as pessoas se sentirem motivadas,
a hora que você está numa reunião, é você trazer essas pessoas que estão envolvidas naquele processo na reunião. Porque senão ela não sabe nem por que ela está, por que ela está fazendo, né? Qual é a participação dela na satisfação do cliente lá na ponta. Então, eu vejo que para nós, né, e acho que de uma maneira geral, as pessoas querem se sentir importantes. E concordo quando você diz que a motivação ela tem que vir junto, né? As pessoas têm que se automotivar. Já me perguntaram, né? Mas como é que você se motiva, Rodrigo? Eu falo, cara, eu me motivo através de desafios, né? Eu adoro desafio, eu adoro complicar a vida, né? Se tá tudo bem, se tá tudo mar manso, não se faz aí bons marinheiros, né, Lucas? Então a gente procura dar sempre uma chacoalhada na água aí para ver se a gente consegue melhorar cada vez mais. Então a motivação, acho que nossa aqui de CEOs, de empresários é isso, né? A gente chacoalhar sempre o barco aí para que todo mundo... o crescimento vem com todo mundo, né? Ô, Rodrigo, só para você ter uma ideia, como é que é a minha automotivação? É sempre desafio. Desde criança, quando alguém falava o seguinte, a bola caía do outro lado do muro, o muro podia ter 2 metros, 2,5 metros de altura, e falava assim, Lucas, você não consegue nunca pegar essa bola. Ai, meu Deus, por que falar isso para nós, não? Eu praticamente criava asas e subia no muro e pegava. Então, sempre que alguém, inclusive, eu até gosto quando pessoas que eu admiro duvidam de que eu vou conseguir alguma coisa. Aquilo me dá uma força, porque a minha motivação é fazer coisas diferentes, é realização, é fazer coisas novas, ajudar, até mesmo, muita gente pode até não acreditar, mas ajudar a humanidade, fazer coisas que gerem bem-estar. Se eu ajudar a humanidade, gerar bem-estar, eu vou ganhar dinheiro com isso. É isso aí. Então, mas a gente não vai atrás, o empresário não vai atrás do dinheiro. O empresário vai atrás de realização, de fazer coisas diferentes, de reconhecimento. Então... A gente fala isso, o pessoal acha que é baboseira, né, Lucas? Acha que é conversa furada isso, né? E na verdade não é. Na verdade, eu sempre digo que o dinheiro assim é necessário, todos precisam dele, todo mundo gosta de ter uma vida legal, mas para nós, a gente coloca ele sempre como consequência do nosso trabalho, né? Como consequência das nossas realizações e dos nossos desafios, né? Exatamente. Se você faz o que gosta, faz bem, é desafiante, é motivador, você aceita, vamos dizer assim, ir para as incertezas, tem coragem de fazer algo, se você fizer bem feito, você vai ter a remuneração do dinheiro. O dinheiro acaba sendo a consequência. A minha filha tá começando a empreender, né, numa startup lá, e tá passando uns perrengues desgramados lá. E ela perguntou para mim, pai, mas como é que foi isso lá atrás, né, 26 anos atrás? Como é que você começou tudo isso? Eu falei para ela, olha, simplesmente, sabe o quê? Acredita no que você está fazendo, né? Acredita no que você está fazendo, porque vai ter chuva, tempestade, vai ventar demais. Então, eu acho que é um combustível para nós, né, empreendedores, isso. Bora lá, então, para encerrar esse tema de gestão de pessoas. A gente teve alguns comentários, nosso tempo aí está apertado. É um desafio falar sobre esses 4 temas, né, em 1 hora, mas a gente até recebeu alguns comentários bem alinhados aí, e o Alessandro comentou que é importante o líder entender a diferença entre liderança e chefe. E aí eu quero só compartilhar algo que o Hermelinho, né, o nosso parceiro do Falando de Loja, que está aqui, comentou recentemente de experiências que ele teve em relação a times, muitas vezes onde existia um problema na liderança. Então, não batia meta, não vendia, né? E quando a diretoria se aprofundou, entendeu que o problema não estava no time, sim no desenvolvimento do líder. Foram feitos alguns ajustes e as metas começaram a ser batidas, né? Então, só para complementar. Então, agora, falando sobre gestão de pessoas, vamos entrar no segundo pilar, que é uma dor muito grande dos últimos 12 meses, que é a gestão financeira. Se já é um tema delicado de se falar, né? Imagina nesses últimos 12 meses, em especial agora. O que eu quero entender é o que vocês têm feito para reduzir os custos das empresas e como vocês têm lidado com essas mudanças. Rodrigo, vou começar por você. Vamos lá. Olha, eu estava dando uma olhada aí, né? Ontem a gente fez um pequeno ensaio aí de como é que a gente ia rodar essa live de hoje. E eu estava olhando para essa pergunta agora de manhã e eu falei, caramba, como está contraditório o nosso cenário em relação ao mercado de uma maneira geral aí, né? Uma empresa de tecnologia,
nesse momento, o que a gente tem mais feito é tentando levar cada vez mais opções e cada vez mais diferencial para os nossos clientes, né? Oferecer formas diferentes dele vender, muitas vezes aí com as portas fechadas. Então, nós fomos esse braço que nós estendemos aí oportunidades dos nossos clientes continuarem vendendo de forma remota, né? Então, para nós, Uber, nesse ponto, quase que eu digo infelizmente, mas felizmente foi uma oportunidade de levar diferencial para o mercado e para os nossos clientes, né? Onde eu quero chegar com isso? Nós tivemos que acelerar ainda mais o investimento dentro da Data System, né? Então, eu sei que não é regra geral isso, principalmente para o varejo que sofre quando fecha as portas com faturamento, e a gente também foi afetado com isso, mas a gente procurou aqui ajusta de um lado, ajusta do outro para continuar acelerando, continuar levando diferenciais para os nossos clientes, né? Então, foi difícil para a gente reduzir custo. O que a gente tentou fazer foi fazer mais com o mesmo time. Então, para nós também foi uma forma de redução isso, né? Então, a gente sentou aqui, aí eu volto no primeiro tema, sentou com todo mundo na mesa, galera, nós estamos nessa situação, a gente não pode parar, a gente não pode usar redução de jornada, redução de salário, a gente não podia usar nada disso porque a gente precisava acelerar. Então, a nossa forma de reduzir custo foi fazer mais, né? Pedir mais para o nosso time do que trazer mais pessoas para entregar tudo o que a gente podia. Então, a gente foi mais atuando nessa linha aí de fazer mais com o mesmo, tá? Lucas? Vamos lá. Complementando só o Rodrigo aí. A primeira coisa que tem que se fazer é ouvir a equipe, porque todos na empresa têm várias sugestões para reduzir custos. Eu duvido que você não reúna sua equipe, cada um não dê 3 sugestões boas de redução de custos. Então, a primeira coisa é ouvir isso. O segundo quando você estiver na dúvida, preciso ficar com isso ou não, preciso fazer isso ou não, corta o custo. Você só deve ficar com estrutura na empresa aquilo que você tem certeza que você precisa. Por quê? Nós somos próprio do ser humano querer trabalhar de maneira folgada, com muitos recursos, com muita gente, com muitos equipamentos, com folga, com exigências de produtividade menores. Então, a gente tem que sempre ir forçando para o limite. Mas já que o Rodrigo falou muito assim de empresas mais estruturadas, eu queria falar mais de reduzir custos para o nosso lojista que está ouvindo aqui. Tá? Boa. Primeira coisa, eu sugiro que o lojista tem que ter um bom software de gestão. Não vou puxar seu saco, não, tá? Pode ser até o Data System, tá? Porque se tiver um bom software de gestão, alimentar com dados, ele vai poder comparar suas receitas, suas despesas mensalmente, e você vê aonde que você vai baixar. E quando você comparar isso com outras empresas, é sempre bom se comparar com outras empresas para saber o que os outros estão fazendo. Sempre é bom ouvir o que os outros estão fazendo, tá? Eu relembro sempre a sugestão do Bill Gates, né? Que ele sempre falava o seguinte: tá com dificuldades, tem um desafio para fazer. Primeiro, 2 perguntinhas para você mesmo e para sua equipe. Primeiro, quais foram as empresas que já passaram por esse mesmo tipo de problema seu? Segundo, o que eles decidiram? O que quer dizer? Benchmarking. Você conhecer as experiências dos outros. Tem um ditadozinho aí, que era sabedoria oriental, já virou brasileira, já não sei mais quem falou, que fala o seguinte: diz que um homem inteligente aprende com seus próprios erros e acertos. Uma pessoa sábia aprende com erros e acertos dos outros. E aí você adapta para a sua realidade, né? Então, é sempre importante. E tem alguns dados, por exemplo, vou falar só de um dado do lojista aí. Aluguel. O IGPM, no ano passado, deu 24% contra a inflação de 3%. Esse ano, o IGPM vai dar 14% contra a inflação de 5%. E o aluguel é IGPM. Se o lojista estiver pagando aluguel, não aceite o aluguel em IGPM. Vai negociar. E se você tem imóveis que está em IGPM, se o outro pedir para baixar para IPCA, sugiro você aceitar, porque se ele for embora, você não vai alugar de novo. Então,
todos os itens têm que pegar o seguinte, todos os itens de custo de uma loja e um por um. O que eu posso abaixar aqui? É isso aí. Acho que talvez só até para botar mais uma pitadinha aí, Rúbia, a importância de você ter os dados na mão, né? Eu acho que esse é fundamental, né? Para nós aqui, eu disse que a gente teve que fazer um movimento um pouco diferente, mas não foi diferente da gente ter as informações nas mãos, né, e controlar um fluxo de caixa quase que diário, naquele momento em que a gente estava mais crítico mesmo, o fluxo de caixa, as nossas despesas, as nossas receitas, e controlando isso de forma diária, porque a gente começou a ter uma inadimplência que a gente nunca teve, né? Então, a importância do que o Lucas disse, de você ter realmente um bom sistema de gestão e os indicadores nas suas mãos para que você possa realmente tomar essa decisão e saber onde cortar, né? Às vezes você vai cortar o cafezinho, mas ele é relevante para o todo do seu negócio. Então, você saber realmente aonde é que essa curva desvia e o que você pode cortar é fundamental para não fazer besteira e comprometer ainda mais a estrutura da organização, né? Você falou um dado aí, tem uma frase que eu falo desde a década de 80, quando eu comecei os negócios de moda, que é o seguinte, a informação é a matéria-prima da gestão. Eu não sei onde eu vi isso, de quem eu vi, ou se fui eu que pensei, só sei que eu fui na internet e botei informação, matéria-prima da gestão. Apareceu Lucas Isoton, mas não fui eu, não. É de alguém que eu ouvi, ou pensei, ou vi escrito. Mas se você tiver informações, tudo fica mais fácil para você poder tomar decisão. Então, as informações são essenciais, tá? Ô, Lucas, quando a gente fala de informações, vamos olhar para o software de gestão, né? A gente tem centenas de milhares de informação dentro do software. Falando de finanças especificadamente, a gente tem o DRE, né, que é um relatório que você vai olhar ali, provavelmente mensal, e nós temos o fluxo de caixa, assim como outros relatórios, para fazer, inclusive, acompanhamento diário de inadimplência, de recebimentos, de cartões de crédito, além de fluxo de caixa e de DRE. Lucas, alguma outra ferramenta? Qual prática? Olhando para a prática mesmo, para a galera sair daqui da live, ir lá e olhar e aplicar. Alguma outra ferramenta você sugere o uso? Olha só, se você tiver... Primeiro, se você tiver a relação exatamente das receitas e das despesas, e você for monitorando, primeiro, receita, o que eu posso aumentar de cada tipo? Despesa, o que eu posso abaixar de cada tipo? Na dúvida, abaixa. Se der errado, você volta para o sistema que era antes, tá? Mas muitas vezes você vai se surpreender quando descobrir que um monte de coisa que você cortou, nunca mais você precisou daquilo. E outra coisa, tem que ter o fluxo de caixa. Porque se você não tiver o fluxo de caixa, você não sabe se vai sobrar ou se vai faltar. Se sobrar, você tem que saber o que você vai fazer com esse dinheiro. Se faltar, você tem que saber como é que eu vou conseguir esse dinheiro. Então, o fluxo de caixa é algo fundamental e uma sugestão que eu dou até para o pequeno lojista, ele não misturar as finanças pessoais com o da empresa. A empresa é empresa, o pessoal é pessoal. Excelente. Já entrando nesse... As pessoas me perguntam muito sobre isso, viu, Rúbia? Qual a ferramenta? Poxa, eu queria um DRE, eu queria um balanço. A primeira pergunta que eu faço é como é que está o seu fluxo de caixa? Porque eu acho que, eu vou ser bem sincero, eu administrei a Data System por anos, só com fluxo de caixa. É uma ferramenta muito eficiente. Depois que você domina o seu fluxo de caixa, aí você pode pensar em outras ferramentas. Mas o fluxo de caixa, eu acho que ele é fundamental para a gestão de negócio, principalmente nesse momento em que a gente, às vezes, tem que cortar algumas despesas. Rapidamente, então, só para a gente encerrar esse tema de gestão de finanças, a gente falou de receitas, de despesas, mas vamos lá, né? Como que vocês conseguem capital de giro? Como que vocês lidam com esse tema e quais manobras vocês fazem dentro de cada empresa? Lucas, começando por você. Bom, primeira coisa, capital de giro, você precisa saber quanto vai precisar e se realmente vai precisar. Aí é o fluxo de caixa que nós acabamos de citar, né? E para melhorar o fluxo de caixa, você precisar de menos capital de giro, é aquela velha história, tem que aumentar a receita e reduzir despesa. Agora, você verifica lá, está faltando dinheiro. O que você pode fazer? Antecipar seus recebíveis, cartão de crédito. Você pode
pegar financiamentos, vender mais à vista, dar descontos para pagamentos em menor prazo, etc. Eu queria falar até para os lojistas que estão aqui. A gente sabe que essa falta de capital de giro é algo extremamente importante para o lojista. A Cobra d'Água fez uma parceria com uma determinada empresa de finanças que quem tiver interesse pode entrar no site da Cobra d'Água e mandar se que eu tenho interesse, ou pode até botar aqui, se tiver alguém da minha equipe ouvindo aqui, por gentileza, registra, que é o seguinte: nós, a Cobra d'Água, conceder até 10 vezes para o lojista poder comprar, através dessa parceria aí, dessa triangulação. Se o lojista tiver mais tempo para pagar, ele vai melhorar seu fluxo de caixa, vai poder não precisar gastar muita grana, ele pode dar mais prazo para o consumidor final comprar, e assim ele vai vender muito mais. E quando ele vende com mais prazo, a gente sempre sabe que o ticket médio é maior. Quem compra com 6 vezes, 8 vezes, compra um ticket médio maior do que quem compra à vista. Eu já ouvi muitas histórias através dessa questão do capital de giro, viu, Lucas e Rúbia? É verdade, assim, falou em dinheiro, a gente já pensa logo em banco, né? Pensa no parente, já vai vendo quem que a gente pode socorrer. Esses são os caminhos naturais aí da gente buscar, principalmente banco, né? Mas, olha, eu ouvi algumas coisas durante essa pandemia, até de empresas que apuram todos os seus impostos, deixam de pagar os impostos, parcelam eles para fazer caixa, para jogar isso para o capital de giro, para poder passar esse momento de recessão, de pandemia que a gente atravessou, né? Então, são manobras e formas diferentes de você captar recursos, às vezes, mais barato, mais caro, enfim, aquilo que convém. Mas uma coisa que eu gosto muito, e o Hermelino está aí ouvindo a gente, a primeira vez que o Hermelino veio aqui na Data System para conversar com a gente, eu quase joguei lá de cima, né? A gente tem 3 andares aqui, eu falei, eu vou jogar lá de cima, porque esse cara tá louco, né? Eu gosto muito, aí depois a gente vai amadurecendo a ideia, né? E vai vendo que realmente faz todo sentido. Às vezes, o que a gente pensa, né? E a minha esposa, minha mãe tinha uma loja, às vezes eu falava isso para elas, não, dá um desconto lá e vende à vista, faz dinheiro, né? Joga dinheiro para dentro no seu fluxo de caixa. E aí o Hermelino vem com um conceito um pouco diferente disso, né? Aumenta o seu prazo de pagamento, venda mais, aumenta o seu produto, o seu PA, né? E aumente também o seu ticket médio. E aí, depois, o que você faz com isso? Antecipa. Vende no cartão tudo isso em 6, 10 vezes, e antecipa isso, fica muito mais barato. E aí ele provou, né, num papel para a gente ali, que fica muito mais barato, às vezes, uma manobra dessa, do que você buscar recurso em bancos, ou até mais barato, aí foi a minha grande surpresa, do que você dar desconto no pagamento à vista. Porque o desconto, ele come muito a margem. Ele come muito o seu markup. A gente começa a fazer, a gente tem hoje relatórios que analisam isso dentro do nosso sistema, que mostram a diferença entre você fazer uma antecipação de recursos e você dar o desconto no à vista, ou como a vista come a sua margem. E tem mais um detalhe, o à vista, a pessoa vai lá, ela está buscando preço, né? Você não tem fidelidade nenhuma em cima, às vezes, desse cliente, tá? E aí você também o cara está buscando um produto. Quando você... Olha lá, o Hermelino já está até falando aí, desconto a taxa paga ao cliente, né? Então, quando você tem uma possibilidade de estender o prazo de pagamento para o cliente, mas fazer ele comprar mais de você, aumentar o seu ticket médio, o seu PA com isso, você acaba rentabilizando muito mais, jogando mais dinheiro para dentro, né? Porque aí você antecipa os seus cartões e isso acaba ficando muito mais barato para a loja aí. Eu achei maluco quando ele falou isso, mas depois que a gente começou a andar e rodar, isso faz todo sentido. Mais uma vez falando sobre dados, sobre informações, a gente, Data System, vê um desafio muito grande no varejo em relação a ter essas informações de simples visualização, rápida visualização, para você poder agir, poder tomar decisões.
não precisar fazer exportação para 20 planilhas de Excel, juntar tudo isso, que tira muitas vezes a confiabilidade das informações. E conversando aí com o Hermelino, né, que tem muita bagagem, muita experiência, um know-how excelente nesses temas, ouvindo nossos clientes no mercado, a gente tem um sistema de gestão que a gente desenvolveu e investiu muito em inovação nesses últimos 12 meses, e um dos produtos, já entrando no tema inovação, foi o desenvolvimento de um BI, que faz dezenas, centenas ali de cruzamentos e traz informações riquíssimas para os lojistas, tem sido muito elogiado, é um produto bastante diferenciado e exclusivo aí do mercado. Falando de inovação, então, agora com vocês, vou dar uma acelerada que o nosso tempo está correndo. Na pesquisa da Endeavor, o tema inovação, ele foi a principal dor quando se conversou ali com diretores de tecnologia. Na opinião de vocês, qual que é o perfil de quem inova? Nessa pesquisa se destacou as barreiras de inovação no desenvolvimento de novos produtos e serviços. Essa foi a maior dor. Então, qual é o perfil de quem inova? E aproveitando, o que vocês inovaram nas empresas nos últimos anos? Eu começo por você, Lucas. Bom, então vamos lá. Primeiro vamos ver o que é realmente inovação. Inovação é diferente de invenção. Às vezes você inventa algo e isso não funciona, não gera dinheiro. A gente costuma falar, inovação é a invenção que gerou nota fiscal. Se gerou nota fiscal, gerou dinheiro. Eu fiz um curso da Universidade de Stanford de inovação e que ele é um negócio interessante. Quem realmente inova só fica com 3% dos resultados dessa inovação. 97% são daqueles que acompanham essa inovação. Então, muitas vezes, eu falo assim, mas eu não vou fazer uma coisa que não existe no mundo. Não é isso, não. Acompanhe as inovações, seja rápido. Porque se você fizer isso, existe a inovação também, que é a inovação, vamos assim dizer, para a sua empresa, para o seu segmento. Por exemplo, durante muitos anos eu inovei na área de moda, fazendo aquilo que o setor de farmacêutico fazia. Para mim, era inovação, para a minha empresa e para o nosso setor, sim. Por exemplo, um lojista que era totalmente tradicional, se ele botar uma loja virtual, ele vender pelo WhatsApp, ele que fazia outdoor e botava publicidade em TV. Se ele fizer pelo Instagram, pelo Facebook, se ele fizer delivery, isso é inovação para ele. Então, existem muitas pequenas inovações. A característica de quem inova, normalmente o empresário é inovador. É uma pessoa que não tem medo de sair da zona de conforto, ele sabe que vai ser difícil, ele arrisca, sabe que vai receber crítica, vai tomar porrada, mas ele não está nem aí. Ele quer fazer coisas diferentes. No caso da cobra d'água, o que nós inovamos nos últimos tempos? Bermuda com abridor de garrafa. Fizemos, por exemplo, camiseta com malha PET. Cada camiseta tirava 2 garrafas PET do meio ambiente. Cada bermuda tirava 4. Por exemplo, para essa pandemia, a malha antiviral. A camiseta com malha antiviral nossa, pela Unicamp, mostrou que mata 99,9% do vírus em 1 minuto, do coronavírus, do herpes vírus e tudo. Então, a gente fez um monte. Então, o que está acontecendo? Tudo isso são inovações e você tem que mostrar para o seu cliente que você está tendo algo diferenciado, tá? Por exemplo, na parte de serviços, a Cobra d'Água está fazendo algumas coisas diferentes para prestar serviço para o lojista. Por exemplo, nós temos um portal do cliente, onde tem tudo que ele precisa, tudo que o lojista precisa saber de nós, está lá. Ele clicar, botar o CNPJ dele, que ele sabe de tudo. Para nós, foi uma inovação. Nós damos muito treinamentos para eles, fazemos lives como essas. Ou seja, a gente faz tudo que pode facilitar a vida de um lojista, nós estamos fazendo, e que para as marcas de moda é considerado inovação. Legal.
nessa questão da inovação, até para não ser muito repetitivo, né? Mas para mim o ponto fundamental da questão da inovação, o perfil de quem inova principalmente, é não ter medo de errar, né? E a gente falou sobre isso ontem, acho que é ter coragem, né? Realmente, a inovação, o perfil de quem inova é aquele cara que vai, poxa, se errar, errou, né? Ele pivota ali, segue o jogo e vai para a próxima. Mas falando, acho que nem falando hoje, agora de Data System também falando, mas o que eu percebi nesse momento no varejo, nos nossos clientes, por exemplo, porque a gente percebe, a gente às vezes pensa em inovação, pensa em algo disruptivo, né? Como foi um Uber, como foi um Airbnb, nossa, algo que vem realmente para transformar o mercado naquele segmento. E a inovação, às vezes, são coisas mais simples. A inovação, às vezes, é o fato de você fazer algo que você já vem fazendo normalmente, mas de uma maneira diferente, que traga resultados mais eficientes, já é inovação. E às vezes as pessoas confundem um pouco isso, né? Que inovação é algo realmente que tem que ser uma invenção, né? Como o Lucas disse aí. Mas o que eu percebi muito nesse momento de pandemia, e nesse momento que a gente vem atravessando na questão das inovações, a gente aqui em nível de produto, a gente levou muitas inovações e muitos diferenciais para os nossos clientes. Mas o que eu percebi que os nossos clientes fizeram em nível de inovação é você voltar os seus olhos para o cliente, o foco no cliente. Né? Como é que eu resolvo, como é que eu facilito a vida do meu cliente? Então, se o meu cliente não pode sair de casa, eu levo o meu cliente lá e uso o link de pagamento que a Data System desenvolveu aqui para receber lá na casa dele, né? Deixa ele provar isso. Eu falo para ele que ele pode comprar no meu e-commerce e receber na casa dele, que ele pode comprar numa loja e receber em casa, comprar numa loja e retirar na outra. Então, o que eu percebi em nível de inovação do varejo nesses últimos momentos foi o quanto você consegue facilitar a vida do cliente, né? Vou especificamente aí na questão do varejo, tá? Aproximação do cliente, né? Facilitar a vida do cliente. Rodrigo, tem um caso até interessante. Há uns 25 anos atrás, 30, a nossa indústria, eu queria aumentar a produtividade da passadoria, de passar roupa. Eu falei, aí fui visitar minhas melhores empresas do Sul para procurar. A passadora passava 300, 400 peças por dia, eu queria que passasse 600. Quando cheguei no Sul, só que eles me falaram, não, a gente não passa, que fizemos um teste. Mandamos para várias partes do Brasil, caixas com roupa passada, caixas com roupa não passada. E chegamos lá, fomos comparar, todas chegam amassadas do mesmo jeito. Então, olha só, para tentar melhorar a passadoria, eu descobri que não precisa passar. Olha só, pequeno detalhe que faz muita diferença, né? Então, nós falamos de gestão de pessoas, finanças e inovação. 3 pilares aí que impactam diretamente no que move aí as empresas, que é vendas. E quando a gente fala em vendas, dificilmente a gente não coloca o marketing no meio, né? Porque são departamentos totalmente integrados. E a geração de novos clientes e a retenção desses clientes impactam diretamente ali no crescimento ou não de uma empresa do varejo, de uma empresa de tecnologia, da cobra d'água. Na opinião de vocês, eu vejo que investimento em marketing, muitos lojistas eles têm bastante dúvida, porque existe um desafio muito grande de medir o retorno em relação a isso. Na opinião de vocês, qual que é o investimento que as lojas ou que vocês fazem em marketing e como que vocês veem esse tema? Rodrigo, vou começar por você agora. Olha, Rúbia, existe um número mágico, né? O percentual mágico aí que a gente fala que é de 3 a 7% do teu faturamento, a gente está investindo em marketing, né? Para promover vendas. Mas olha, eu confesso para você que acho que depende muito do que você está fazendo, de qual é o seu segmento. Falando um pouco de Data System, por exemplo, tudo que nós tínhamos de eventos físicos que aconteciam em 2020, 2021, foram por água abaixo com a pandemia, né? E eu acho que o investimento em marketing, principalmente no marketing digital, para a gente aqui virou prioridade, tá? Então a gente acabou investindo muito mais do que esses números mágicos para poder realmente reverter essa situação em que eu não tinha mais feiras, eventos, né, fóruns, tudo aquilo que a gente faz de maneira presencial, que nós não teríamos mais ao longo desses 2 anos, a gente investiu isso
em marketing e, no nosso caso, o marketing digital, né? Para poder realmente alavancar e compensar essa falta de outras frentes de vendas que a gente tinha, né? Os nossos números de marketing, por exemplo, que eram ali 20%, 30% do nosso faturamento, passaram a ser responsáveis por 50%, 60% do nosso faturamento. Então, automaticamente, você tem que elevar o investimento disso. Então, eu costumo dizer que não tem uma... eu não gosto muito dessas receitas, né, Lucas? Eu não sei, o pessoal busca muito padrão, receita. Eu acho que é importante realmente você ter a empresa, o controle do seu negócio nas suas mãos, através dos indicadores, e aí você tomar essas decisões conforme os momentos exigem da gente, né? Então, mas é fundamental, não vejo outra forma hoje da gente ser visto, da gente ser lembrado, se a gente não estiver investindo realmente fazendo isso. E hoje, o digital, né, as redes sociais, eu acho que elas impulsionaram muito essa questão do marketing também, e isso tem se tornado cada vez mais importante na vida das empresas e do varejo em geral. Lucas? Vamos lá. É o que o Rodrigo disse. Não existe receita de bolo. A loja que é mais conservadora só investe 2%, 3%. A loja que é mais ousada vai para o 7%, pode chegar a 8%. Mas, por exemplo, Red Bull, que todo mundo toma aí, eles são extremamente ousados e é super barato fazer o líquido. Eles investem 30%, 32% do seu faturamento, a Red Bull. Por exemplo, eu estive na Europa visitando a Zara. A Zara é a maior varejista de moda do mundo. Ela gasta 0,4% só de marketing. E a H&M, que tem 4 mil lojas, a Zara tem 8 mil lojas, a H&M tem 4 mil. E a H&M gasta 4%, 10 vezes mais do que a Zara. Mas sabe por que a Zara só gasta 0,4%? Porque ela já gasta quando compra o ponto. Que varejo é ponto e ponto final. Quando você já compra um ponto dentro onde tem o seu público-alvo, você vai gastar menos de marketing. Agora, a gente verifica que dessa mudança o digital veio para ficar. De ter um lojista que nos compra bastante numa determinada cidade, que ele sempre botava cobra d'água na Rede Globo local. E com essa pandemia, ele falou, meu Deus, eu não quero ficar com o tradicional, vou testar o digital. Eu falei assim, mas minhas vendas vão cair. Ele passou a investir metade do que ele botava na rede de TV, botou no digital. Sabe o que aconteceu? As vendas aumentaram o fluxo. Então, o digital veio para ficar. Sugestão, invista no digital e coloque toda a sua empresa para ser vendedora e marqueteira. Boa, e só mais um complemento, Rubia. Desculpa, eu estou cortando a Rubia direto, né? Mas ela falou que pode. Uma coisa que aconteceu comigo, Lucas, né? E é importante, às vezes, a gente entender que aí a gente volta lá na questão do perfil do empreendedor, da inovação, que às vezes a gente erra, né? No começo, eu acabei ficando cético em relação ao investimento em marketing, principalmente no marketing digital, porque a gente não tinha retorno nenhum, né? Mas a gente estava fazendo de forma errada. A gente estava buscando caminhos errados para fazer o nosso marketing digital, né? A partir do momento que nós trouxemos pessoas que sabem trabalhar com isso, buscamos parceiros que sabem trabalhar com isso, aí eu estendo aí a Rúbia, que nos ajudou muito nessa parte, né? Ela é responsável hoje pelo marketing da Data System. Então, a partir do momento que a gente soube direcionar os nossos investimentos, a gente conseguiu capilarizar, né? Você às vezes investe menos em uma determinada frente, mas você investe mais em mais frentes, e aí sim você começa a ter o retorno. Então, se você começar a fazer algum tipo de investimento, impulsionar redes sociais, ou qualquer coisa que seja, que não está dando retorno, procurem saber se o caminho está correto, porque hoje o digital realmente, como o Lucas disse, aí é quase que não tem como viver sem, né? É um caminho sem volta, é isso mesmo. E não vou dizer que foi fácil, né? A gente passou por um processo de profissionalização desse processo de trabalho no digital. E é um desafio que eu vejo que muitas empresas passam, mas tudo é uma construção. O interessante do digital e o principal é que dá para medir tudo,
né? Então você sabe quantas pessoas viram o seu anúncio, quantas clicaram nela, em que partes da página que ela navegou, e a partir disso você precisa fazer uma análise, tirar alguns insights, entender se você está realmente impactando o público certo, e principalmente está trazendo venda, né? Porque é isso que o Rodrigo falou, de que adianta investir se não está trazendo venda. Mas é uma construção, não é da noite para o dia que a sua presença dentro do digital ela vai ter uma grande relevância. Tem todo um processo ali para você chegar até o ponto ideal, que é gerar demanda, gerar vendas, mas realmente, Data System, a gente aprendeu bastante nesses últimos 12 meses, né? E foi um processo onde a gente começou investindo pouco, a gente foi aumentando, né? Agora temos um desafio bastante grande aí para 2021 que tem dado bastante certo. Em relação ainda a marketing e vendas, para a gente tá se encaminhando aí já para o final, quais foram, na opinião de vocês, as grandes mudanças aí no comportamento do consumidor mediante esse cenário de pandemia? E que sugestões práticas vocês dão para uma loja de varejo aí que é cliente tanto da Data System quanto cliente da Cobra d'Água vender mais? Eu sei que é um tema bastante batido, mas quais são as dicas que vocês dão em relação a isso? Lucas, começo por você. Bom, vamos lá. O que a pandemia fez? Trouxe 6, 8 anos para 6, 8 meses. Então, antecipou tudo que vinha do futuro e isso balançou a cabeça do consumidor. O consumidor passou a pensar mais sobre sua vida, começou a entender que a vida nossa é curta, é efêmera. Ele passou a dar mais valor à afetividade, à espiritualidade e até mesmo à família. E começou a querer até consumir menos. É os 3 R's. Reduzir, reutilizar, reciclar. E, no caso da moda, ela passou a querer roupas mais confortáveis, por exemplo, usar mais moletom, roupas mais largas, tamanho de camiseta plus size, sandália. Então, quer dizer, passou a investir mais no conforto e menos na beleza com roupas mais casuais. E a Cobra d'Água navegou nisso. Navegou com coleções de modas casual, já atendendo as necessidades. E, para fechar, sugestões para uma loja vender mais. Primeiro, o lojista tem que saber que isso vai passar. Toda a vida passa, coisas boas e coisas não boas. Precisa ser otimista, precisa ter entusiasmo. O que significa entusiasmo? Entusiasmo, a etimologia da palavra é em e teos. Em dentro de si, teos, Deus. Uma pessoa entusiasmada tem Deus dentro de si, que compartilha esse entusiasmo com sua equipe. Isso vai energizar, tá? E conhecer muito as experiências dos outros e trabalhar muito. É a bandeira do Espírito Santo. Trabalhe e confia. Trabalhe como se tudo dependesse de ti e confia como se tudo dependesse de Deus. Isso aí, maravilha. Olha, Rubia, o comportamento do consumidor realmente ele mudou, né? Nesse momento de pandemia. Primeiro porque a gente sempre, nós ouvimos as pessoas falando, por que eu vou comprar se eu estou dentro de casa? Né? Eu não saio mais, eu não vou mais aos meus eventos, eu não tenho mais os barzinhos, eu não vou mais curtir no final de semana, então por que eu vou comprar? Né? E acho que aí o que o Lucas falou faz sentido, e aí você começa a agir na direção dessa mudança de comportamento. Bom, vou fazer moletom, então, se a pessoa quer, né? Mas eu acho que o que mudou realmente foi fazer com que esse consumidor ficasse mais pensativo, né? Refletisse mais antes de comprar, até mesmo pela insegurança, né? Mas aí eu vou usar um pouco agora essa deixa aí do Lucas. Vai passar, os caras vão voltar a comprar, gente, né? As pessoas vão voltar a comprar porque as pessoas querem sair, as pessoas querem, e nada melhor do que a gente se vestir bem, olhar no espelho e falar, cara, como eu tô bonito hoje, eu vou conquistar aquele ou aquela, né? Eu vou fazer inveja para minha amiga ou para o meu amigo. Então eu acho que vai passar isso, e realmente eu considero fundamental nesse processo, né, de retomada, que eu acredito que a hora que tudo isso voltar a esse novo normal que a gente fala, é que as empresas, que as lojas, né, que o lojista ele esteja cada vez mais próximo do cliente dele.
né? Cada vez mais presente na vida dos clientes. E aí, quando a gente fala, voltar um pouco na questão do marketing, não adianta você querer se aproximar daquele cara que não é do seu bairro, que não é da sua cidade. Por que eu vou fazer uma ação em nível Brasil se eu sou uma loja do bairro X, né? Então, faz as suas lives, faz o seu Insta, faz a sua propaganda, né? E o seu investimento aí no digital, no seu bairro. Começa pensando em quem são os seus clientes, começa pensando qual é o seu universo, né? Então, eu tenho certeza que se preparar mudou sim, mas eu acredito que a gente vá voltar de uma maneira diferente, mas aquele que estiver mais próximo, né? Quem não é visto não é lembrado, né? Quem nunca viu essa frase. Então, aquele que estiver mais próximo do seu cliente, mais presente na vida do seu cliente, hora ou outra, ele vai precisar e ele vai arrastar para cima lá e vai acabar comprando e vai acabar pedindo para você levar para ele provar e ficar com a mercadoria. Então, acho que esse otimismo aí, faz parte dessa retomada e dessa mudança aí que aconteceu no comportamento dos clientes. Complementando o que vocês falaram, o Hermelino fala muito. Ó, tá aí ele. Ô, Hermelino, você quer participar aqui com a gente? Até pra gente falar sobre o projeto Apoiadores do Varejo, nessa finaleira. Mas ele fala muito que nós precisamos fazer o básico bem feito. Se fizer o básico bem feito nesses 4 pilares, as 4 frentes que a gente comentou, você já vai sentir uma diferença aí nos resultados a curto prazo, muitas vezes de forma bastante imediata, né? E o Hermelino, para quem não conhece, ele é um especialista em varejo, uma das principais referências do Brasil. Ó, não vai poder entrar com a gente, mas é uma das principais referências do Brasil quando a gente fala de varejo de calçados e roupas. Ele tem um canal no YouTube falando de loja, tem muito conteúdo, foi comentado aqui no início da live, né? Lucas, Rodrigo, tem muito conteúdo de graça lá e de alto valor e muito prático. Você vai ver um vídeo do Hermelino e já vai poder sair aplicando. E eu quero aproveitar aqui no final para comentar com você sobre um projeto que foi, inclusive, o que nos apresentou o Lucas, né? Esse cara que tem essa experiência incrível, que é o Apoiadores do Varejo. É um projeto onde Cobra d'Água, Data System, Falando de Loja aí do Hermelino Espíndola e Meu Crediário se uniram para ajudar o varejo de moda aí nesse momento. O que é esse ajudar? Nós estamos subsidiando 50% do valor da assinatura da plataforma EAD do Falando de Loja. A plataforma ela contém aí 14 cursos e eu sei que ele já está fazendo novos cursos e vários deles trabalham aspectos dessas 4 principais dores aí de todos os empreendedores que nós conversamos. Esse projeto ele está previsto, esse subsídio, para estar disponível até o final de maio. Então, eu quero convidar você que está aí nos assistindo para ir conhecer esse projeto, www.falandodeloja.com.br, que é uma união dessas 4 empresas. Lucas, quer fazer algum comentário em relação a esse projeto? Rodrigo também, por favor, fiquem à vontade. Não, só dizer aqui o seguinte, a Data System, Meu Crediário e Cobra d'Água entenderam que quanto mais um lojista for capacitado, ele e sua equipe, eles forem mais treinados, eles tiverem desempenho melhor, isso vai fortalecer o varejo, suas lojas, seus negócios. Eles vão não somente sobreviver, como crescer e ter mais rentabilidade. Então, o que nós estamos fazendo? Nós não estamos dando peixe. É muito mais importante do que uma empresa dar um desconto para uma loja, é você proporcionar condições para que essa loja possa ter ferramentas para passar por essa pandemia, que vai passar, que eu diria que o pior dessa pandemia passou agora em abril, o maio já vai ser bem melhor e vão ter um excelente segundo semestre. Então, o que a gente está querendo é que o seguinte, o lojista e sua equipe se capacitem, treinem, e possam ter um desempenho e rentabilidade melhor. Rodrigo? Eu acho que é isso mesmo, Rubi. A gente levar cada vez mais capacitação. A Data System tem feito esse movimento aí nos últimos 4, 5 anos, né? Com todos os eventos que a gente faz, intensificamos muito. Eu acho que eu penso aí que como o Lucas disse, a pandemia a gente costuma dizer que foi um acelerador do futuro, né, Lucas? Realmente trouxe aí 8 anos para 8 meses, 10 anos para 1 ano aí. Então, a gente tomou essa postura realmente de
buscar parcerias, buscar parceiros que são excelentes, que têm excelência naquilo que fazem e que estão realmente voltados para o varejo, né? Para realmente dar combustível, munir os nossos clientes e parceiros, para que a gente realmente possa ter essa frente cada vez mais capacitada, cada vez mais robusta, cada vez mais forte, explorando cada vez mais os nossos negócios, né? Porque a gente ganha com isso, quanto mais sabedoria tiver esse lojista e esse varejista, mais ele vai usar as nossas ferramentas, mais ele vai usar os nossos produtos, vai ajudar a gente a crescer com isso. Então, acho que é fundamental essa postura de levar conhecimento, de levar conteúdo de relevância, né, para o nosso segmento, para o varejo do Brasil todo. Show de bola. Bom, agora a gente está aí no final já, eu gostaria de convidar vocês, né, empreendedores aí de sucesso, de longa data, para darem uma dica final para outros empreendedores ou intraempreendedores, que são, né, os colaboradores que estão nos assistindo aqui, para a gente finalizar, e aproveito para convidar a galera aí para seguir a Data System, seguir a Cobra d'Água e participar aí dos nossos eventos, consumir os conteúdos que a gente tem produzido para impactar aí, né, o nosso mercado. Então, Rodrigo, por favor, sua dica, rapidamente, depois Lucas. Tá, vamos falar. Eu vou falar alguma coisa aqui, mas eu não queria que o Lucas terminasse essa live sem falar do livro dele, que ele volta lá para 1900 e alguma coisa. Você não pode deixar de falar isso pra gente, hein, Lucas? Eu adorei essa história sua aí, tá? Mas vamos lá. Eu acho que a palavra do momento, né, e não poderia ser diferente, eu vou lembrar um pouco de quando eu comecei toda essa história, 26 anos atrás, como todo bom brasileiro, sem muito conhecimento, sem nada de dinheiro, né, com muita necessidade, mas com muita força de vontade e muita resiliência. Então, acho que a palavra bonita desse momento é resiliência, mas é a força de vontade, a capacidade da gente resistir a toda essa turbulência que a gente está atravessando. Mas certamente a gente sai disso, né? E já estamos saindo também, tenho essa fé, já estamos saindo disso, e a gente sai mais forte, mais sábio, né? Sai machucado, mas a gente sai calejado também. Então, acho que é resiliência, né? E sabedoria, porque a gente tem pessoas junto com a gente tem um grupo de pessoas, a gente não consegue nada sem os nossos times. Eu acho que o time é fundamental para o sucesso de qualquer negócio, de qualquer projeto, né? São pessoas, cuidar bem das nossas pessoas, cuidar bem daqueles que estão realmente engajados com a gente, ter sabedoria para saber qual é o momento de acelerar e qual é o momento de segurar, né? Eu até vi alguma coisa esses dias que não adianta, você pode ter um excelente carro, né? Um corredor de Fórmula 1, ele pode ter um excelente carro nas mãos, mas se ele for muito devagar, as pessoas vão atropelá-lo. E se ele acelerar demais, vai estourar o motor. Então, acho que o grande ponto para nós é termos sabedoria para saber o quanto imprimir de velocidade ou o quanto imprimir o quanto a gente segura essa máquina, né? Os nossos negócios. Mas, gente, tenhamos fé, né? Sabedoria e esperança, que a esperança a gente tem que ter sempre, né? Ter fé em Deus e esperança que tudo vai passar e a gente vai sair cada vez mais robusto, mais forte, mais casca grossa, que a gente fala aqui dentro, né, Rubens? Isso aí, Lucas, por favor. Bom, de maneira sintética, continue sonhando, transforme o seu sonho numa meta, planeje, trabalhe muito e sempre confiando em Deus. Pronto. É isso aí. Incansavelmente, né, Lucas? O Rodrigo te desafiou aí a contar do seu livro. Olha só, eu vou fazer uma síntese desse livro. Depois que eu peguei, estou investindo centenas e centenas de horas nesse livro, eu falar em 30 segundos é difícil, mas é um livro onde eu conto um pouco da vida e quais são os hábitos, o comportamento, como é que se comportavam, como é que decidiam, como é que eram na prática, como foram suas infâncias de personalidades como Bill Gates, Steve Jobs, Reed Hastings da Netflix, Henry Ford, Luísa Trajano e outros. Estou pegando essas pessoas tops, muitos deles são os mais ricos do mundo, e eu estou colocando como é que eles fazem, como é que eles decidem, como é que eles conversam com sua equipe, como é que eles solucionam o problema, como é que eles se capacitam, como é que eles pensam. Então, não quer dizer que tem que fazer igual a eles, até porque muitos deles
nem terminaram o curso superior, largaram a faculdade. E todos eles dizem, falam o seguinte: todos que largaram a faculdade se tornaram os homens mais ricos do mundo, eles falam assim: não, você tem que estudar, tem que terminar a faculdade. E, por exemplo, o Amancio Ortega, da Zara, ele parou de estudar aos 13 anos de idade para trabalhar como vendedor de uma loja para poder comprar comida para dentro de casa. E hoje, e se tornou, em 2016, era o homem mais rico do mundo, 8 mil lojas. Então, mas isso aí, numa outra... Eu prometo, quando o livro for lançado, se vocês quiserem, a gente faz uma live só sobre o livro. Aí eu conto as histórias da máquina do tempo, do teletransporte e tudo. Isso, anota aí. Queremos, Lucas. Essa história é sensacional. Anota aí que a gente vai cobrar essa live dele. Excelente. Grandes líderes, né? É uma grande inspiração. Mas nessa live eu quero agradecer a participação especial de vocês dois, a todos que participaram. Eu acredito muito que a gente conseguiu impactar, pelo menos gerar uma nova ação em cada um dos que participaram aqui. E se realmente isso se concretizar, já valeu a pena a gente ter feito essa live. Então, muito obrigada. Vai ficar gravada aqui. Quem quiser rever, mandar para o amigo lojista, passar para a equipe, muitas vezes assistir, vai ficar aqui no canal da Data System. Lucas, foi uma grande honra ter você aqui comigo e com o Rodrigo. Muito obrigada e vamos providenciar aí mais trabalho juntos. E essa live aí sobre o livro já vai ficar aqui na minha agenda, tá bom? Muito obrigada. Ok. Tchau, Valeu, gente. Obrigado, Lucas. Um abraço. Até mais. Fica com Deus aí. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.